Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Vasco Matos Trigo. Hoje vou conversar com Helena Vieira, que é bióloga, tem um doutoramento em Ciências Biomédicas pelo Imperial College de Londres, tem uma pós-graduação em Liderança e Estratégia e foi diretora-geral das Políticas do Mar, diretora-geral da Direção-Geral das Políticas do Mar entre 2020 e 2022. A Helena Vieira é também investigadora em Economia Ambiental na Universidade de Aveiro, no CESAM, e aceitou estar aqui à conversa connosco. Muito obrigado, Helena. Bem-vinda. Eu, ao ler algumas coisas sobre a sua atividade, encontrei 3 palavras: sustentabilidade, inovação e economia azul. É à volta disto que anda a sua vida, não é? É à volta disso, está certo. Está tudo relacionado com isto? Está tudo relacionado. Não são capítulos diferentes? Também foram que encontraram uma estrada comum e se juntam. Muito bem. Então, o que é a sua atividade, esta investigação que faz, consiste em quê? Eu costumo dizer que sou bioeconomista neste momento. Eu trabalho em valorizar, dar valor, conhecer melhor formas de exploração sustentáveis de recursos naturais, nomeadamente, no meu caso, recursos marinhos. Sente-se mais bióloga ou sente-se mais economista ou gestora? Eu não sou economista de formação e, portanto, eu serei sempre bióloga na base da minha atividade. Mas também sinto que sou uma ponte por todas as atividades que desenvolvi no passado. Sinto que onde eu estou bem é a conectar a ciência com a área de economia e do negócio e com a área política, para trazer impacto e de facto facilitar tudo o que nós queiramos fazer nestas áreas. E também com a sociedade, claro. Claro, sempre. Empresas, pessoas também. As pessoas individualmente também são agentes também destas questões ambientais, não é? São, sem dúvida nenhuma, a questão da sustentabilidade. Cada um de nós tem um papel que pode parecer às vezes pequeno, mas não é, porque os átomos também são pequeninos e todos juntos fazem seres vivos e outras matérias. E é fácil cativar as pessoas individualmente, porque as empresas têm sempre outros objetivos também, enfim, a atividade delas, não é? Agora, pessoas leigas, cidadãos normais, como é que se motivam para as questões da sustentabilidade? Depende, porque muitas vezes é necessário primeiro que as pessoas conheçam a natureza, o meio ambiente, no meu caso o oceano, e que sintam uma certa ligação emocional com o oceano. Como portugueses que somos, falamos muito de mar, falamos há muitos séculos de mar, mas nem todos têm a mesma ligação de facto com o oceano que nós temos. E esse é o primeiro passo. As pessoas têm que sentir esta ligação emocional ao oceano, e muita da comunicação de sustentabilidade azul também vem de explorar essa ligação emocional. E depois tem também a ver um pouco com aquilo que as pessoas relacionam com o oceano. Para começar, o alimento, não é? O peixe e o marisco, mas também dar a conhecer os outros papéis do oceano, como a regulação do clima, a absorção de muitos impactos negativos que a humanidade causa. E se as pessoas compreenderem um bocadinho melhor estes fenómenos mais básicos e depois, se os puderem de alguma forma experienciar, seja através de visitas a aquários, seja através de filmes, agora com realidade virtual, de darem um mergulho virtual, tudo isso ajuda a que as pessoas criem esta tal ligação emocional. E depois, a partir daí, é mais fácil desenvolver atividades e atitudes sustentáveis para com estes meios ambientes. E é possível fazer a ponto para as atividades lúdicas? Podem ter um papel também importante na cativar a atenção das pessoas? Podem, claro, essa relação, o desporto, a náutica, o surf, o bodyboard, o mergulho, volto a falar do mergulho, todas estas atividades, normalmente quem as pratica já tem alguma relação emocional com o oceano. Eu diria que é mais difícil trazer a relevância destes temas para pessoas que estão ou mais distantes do oceano ou com o qual têm uma relação até às vezes de medo ou de... Sim. É mais difícil e tem que ser por outras vias, nomeadamente por vezes a alimentar e outras
as catástrofes como as que aconteceram recentemente. Mas o que é algo curioso em Portugal é uma faixazinha tão estreita de território e há gente, às vezes, a 50 km do mar e que nunca foi ver o mar, não é? Sim, mas isso também acontece nos Açores, que são ilhas. Há pessoas nos Açores que nunca viram o mar. A sério? Sim. Portanto, para mim Portugal não é pequenino. Eu detesto que se diga que Portugal é pequenino, porque se pensarmos em termos de território, Portugal é 97% de mar e 3% de terra. Portanto, a faixa. Mas não há muito essa consciência. Não há, mas é importante transmitir esta informação. Nós somos um território de 97% de água. E a nossa economia, toda a nossa sociedade se tem desenvolvido à conta de 3% de terra. Pois. Imagine o que nós não poderíamos ser se de facto explorássemos de uma outra forma mais visionária e até mais intencional os outros 97% de território que temos. Até porque esses 97% têm muita coisa lá dentro, não é? Muita. Não é são só profundos, água, não é? Exatamente, são exatamente. profundos, têm muita biodiversidade, têm muitos ecossistemas que são as áreas onde estes organismos habitam. Sim. A Helena Vieira tem também criado e estado ligada a uma série de startups. Uma delas, logo, a BioAlvo, já que estamos a falar da biodiversidade. Como é que faz essa peça-ponto? Como é que se lembrou de fazer essa ponto com startups? Bem, isso já é uma história na minha vida já antiga, mas a BioAlvo surgiu, eu estava ainda em Londres a acabar o doutoramento. Estava a fazer o doutoramento, não estava nada a acabar, estava a meio do doutoramento e surgiu com um concurso de ideias aqui em Portugal que se chamava o Bioempreendedor Ibérico na altura e eu decidi arriscar porque achei interessante. Em Londres também foi quando eu tive primeiro contacto com estes temas de inovação, de startups, de empreendedorismo. Na altura aqui em Portugal ainda não se falava muito disto, muito menos nas áreas científicas e portanto foi através desse primeiro concurso que tínhamos que juntar membros membros de Espanha, membros portugueses. Eu estava em Londres com mais outra parte da equipa. Não havia ainda todas as ferramentas digitais que temos hoje e foi um desafio, mas foi também muito interessante e a primeira formação que tivemos nessa área. Depois, logo a seguir, surgiu outro concurso já no Imperial College, já de nível bastante superior, e também decidimos adaptar e concorrer. E estes concursos foram muito importantes na minha formação enquanto empreendedora, porque não só me permitiram começar a criar rede, mas acima de tudo são concursos formadores. Portanto, eles dão muita formação nesta área e eu descobri que gostava muito daquela interface, lá está, ciência-aplicação. E de poder explorar a ciência e os negócios numa perspectiva de fazer o bem, de criar impacto e não só apenas monetária. E portanto foi assim que surgiu a BioAlvo. Depois ainda eu acabei o doutoramento no final de 2003 e vim para Portugal. Tinha um emprego já sem termo, ou seja, um contrato bom na Universidade Católica e decidi na altura, ligaram-me do IAPMEI e disseram: Helena, temos agora uns investidores novos com interesse em investir em biotecnologia, não queres fazer uma reunião com eles? E eu estava um bocadinho já fora portanto fomos fazendo uns concursos e ganhámos uns prémios, mas aquilo era uma brincadeira, já estava um bocadinho na gaveta. Entretanto fui mãe e tudo. E depois em 2005 tivemos esta reunião com os investidores que na primeira reunião nos disseram: ok, Helena, convenceste-me, invisto 1,5 milhão para vocês verem se isto vai dar. E nós não tínhamos nada, tínhamos uma ideia, um conceito que ainda teríamos que desenvolver no laboratório, ver se funcionava, patentear e todo este processo. Portanto, foi uma empresa que começou mesmo do zero. E uma aprendizagem também nessas ferramentas, não é? Sim, ser empreendedor, seja em que altura, digamos, temporal que aconteça, é sempre uma aprendizagem super acelerada, real, porque you learn while you do it, não é? Nesse contexto, e também uma curva com muitos erros, não é? Faz parte do percurso, principalmente se começarmos muito novos, como foi talvez o nosso caso, se bem que hoje em dia, ainda bem, os jovens têm formação para estas áreas logo nas suas licenciaturas.
e estão muito mais predispostos a arriscar e a serem empreendedores, e o ecossistema também já é completamente diferente aqui em Portugal e na Europa. Estava a falar agora nos erros. Há uns dias estava a ler um artigo sobre comunicação de ciência, e onde o autor dizia que nós somos bons, enfim, os comunicadores de ciência, gostamos de comunicar os nossos sucessos, mas somos fracos em avaliar os erros. Porque é que erramos? Porque normalmente esconde-se o erro. Mas pelo que a Ana está a dizer, isso é fundamental também, não é? Super fundamental. E é muito importante e nós não temos muito isto na cultura portuguesa e até na cultura europeia, se bem que já está a mudar. Que é esta visualização do erro como uma ferramenta de aprendizagem. Faz parte. Ninguém aprende a andar de bicicleta na primeira vez que monta uma bicicleta sem cair. E desenvolver uma investigação, desenvolver ciência, desenvolver uma empresa, uma startup é exatamente igual. É aprender com os erros. Claro está que, se nos munirmos de boas equipas, de bons mentores, poderemos cometer menos erros, porque alguém nos alerta e nos ajuda a superar erros que o próprio já cometeu e sabe como os circunscrever. E neste momento a minha ligação às startups e ao mundo do empreendedorismo é muito nesta forma, portanto, de mentorias, de coaching. Eu tenho o certificado de coach do mecanismo Blue Invest, que é um mecanismo europeu, portanto, mesmo para empresas desta área, e também de ajudar startups e investidores, também é muito interessante, a darem os próximos passos, a fazerem o scale-up, a crescerem. Portanto, muito do meu envolvimento tem sido aí. Fazer ciência hoje em dia não pode já prescindir dessa ligação à sociedade? Depende. Eu tenho muitos colegas cientistas que se vão zangar comigo se eu disser que sim. Na minha perspectiva, eu acho que a ciência... Eu não gosto muito do termo ciência fundamental e ciência aplicada. Para mim só existe ciência que ainda não foi aplicada. Ainda não foi, mas que é super necessária. Fundamental. É fundamental continuarmos a desenvolver ciência sem o imediato objetivo de valorizá-la monetariamente ou socialmente. Porque é a partir daí que depois desenvolvemos muitas outras coisas. Por exemplo, quando se estudava o ciclo celular há muitos anos atrás, ninguém imaginaria que aquela investigação super fundamental seria a base de tudo o que nós sabemos hoje sobre o cancro e tudo o que são os tratamentos das doenças oncológicas. E, portanto, para mim isso é fundamental. Mas também acredito que a ciência é feita com investimento público de todos os nossos impostos, na sua grande maioria, quer sejam impostos portugueses ou dinheiro que vem dos nossos impostos e é europeu. E nessa perspectiva eu considero que nós devemos ter também ciência aplicada, que cria valor, que gera emprego, que cria oportunidades para os cidadãos, para a sociedade em geral. E daí sim que para mim a ciência faz sentido olhar para a ciência num contínuo, tanto desde o conhecimento básico, que ainda não temos, até à exploração de avenidas e de oportunidades com este conhecimento que nós vamos gerando. E essa visão da utilidade imediata não pode ser considerada um espartilho à atividade científica, portanto? Não, na minha perspectiva não. Mas também é preciso estimular esse lado, de conseguir olhar para a ciência e pensar que outras aplicações nós podemos dar, que caminhos, inclusive é de tecnologias que precisamos desenvolver ou de processos que nos possam permitir explorar determinado conhecimento científico, não é? Por exemplo, há muita investigação no oceano sobre os ecossistemas, a biodiversidade, e tudo isto é extremamente necessário, porque é só a partir desta base de conhecimento que nós depois conseguimos, por exemplo, identificar determinados organismos que têm propriedades e mecanismos de sobrevivência que são muito interessantes e que podem ser explorados, quer na medicina, quer na agricultura, quer em outras áreas. Mas primeiro é preciso conhecê-los, mapeá-los, saber onde é que estão. E portanto é um contínuo para mim a ciência. Sabe que eu, na minha atividade de comunicação de jornalismo de ciência, às vezes faço uma pergunta que alguns cientistas não gostam muito, que é: para que é que isso serve? Está a fazer qualquer coisa, para que é que isso serve? Mas eu depois digo, não, é que há de servir sempre para alguma coisa. Concordo. Portanto, os cientistas, os investigadores, não devem sentir-se mal, digamos assim, quando não sabem a resposta imediata, porque, no mínimo, serve para acrescentar um bocadinho de conhecimento àquilo que já se sabia antes, não é? Portanto, é útil, há alguma utilidade
na produção de conhecimento, e já não é pouco, não é? Não. Por exemplo, sei lá, as algas, que é um tema que nos últimos anos me tem interessado bastante. Para muitos, as algas são mais um organismo marinho, mas as algas, por exemplo, têm processos não só que podem ser explorados numa perspectiva alimentar, quer seja humana, quer seja animal, mas têm muitos processos biológicos, como por exemplo captação de CO2, como é que elas captam CO2, o que fazem com ele, o CO2 é o dióxido de carbono, o que é que fazem com ele, e talvez esse conhecimento possa servir para soluções, por exemplo, que agora nós todos procuramos na Europa, da descarbonização, da neutralidade carbónica, e há aqui processos, e quem diz as algas diz muitos outros organismos interessantes. O mar, o oceano e tudo o que lá está dentro, como eu dizia há pouco, tem muita coisa ainda desconhecida. Nós em Portugal temos capacidade para explorar isso, explorar no sentido de conhecer melhor, como há pouco dizia, de ir lá investigar e saber o que é que lá está, ou estamos muito, não temos os meios para isso? Nós temos pessoas muito capazes e que estão envolvidas em muitos processos já de descobrimento, é um verdadeiro descobrimento, não é? De tudo o que está no oceano, seja a nível geológico, físico, geoquímico, mas também a nível biológico. E temos o conhecimento e sabemos como fazer. Não temos, e temos um ROV, temos alguns mecanismos para estudar, mas temos poucos mecanismos para a dimensão do oceano que temos. 97%. Exatamente. E não temos nenhum navio de investigação dedicado, público, a este tipo de pesquisa, que é cara. Porque é cara, porque estar no mar é como estar no espaço, mas ainda pior, porque no mar temos muita pressão, é um ambiente muito inóspito para podermos explorar de forma fácil, assim como o espaço também não o é. E portanto requer investimento, não é? Mas basta dizer que em média o orçamento do espaço é 100 vezes maior do que o orçamento do oceano. E portanto isto Porquê? É algo que não consigo compreender ao longo de toda a minha carreira. Esta pergunta chateia-me, é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, mas sinto que muitas vezes o ser humano tem mais tendência para observar para fora, para ter curiosidade para fora, do que para dentro. O oceano para muitas pessoas é aquela linha de água e lá está, pouca ligação emocional, pouco conhecimento tem do que está abaixo e, portanto, não desperta a mesma curiosidade, a não ser ao Júlio Verne. Pois, eu estava a pensar nisso, as 20 mil léguas submarinas, não é? Exatamente. Mas portanto, o resto, se calhar, é mais misterioso o espaço, porque não se sabe, nunca se lá foi, enfim, vai-se lá, mas aqui à volta só um bocadinho. Agora, a Artemis lá foi um bocadinho ao pé da Lua, mas logo se verá o que é que acontece aqui. A Helena falou já dessa ligação com as empresas e os poderes públicos. A Helena foi diretora-geral da Direção-Geral de Política do Mar. Aí com certeza lidou com essa necessidade e com essa realidade. Também o Estado também entrar nesse jogo, não é? Como é que foi essa experiência? Sim, foi interessante por vários motivos. Primeiro porque eu comecei no primeiro dia do lockdown da pandemia. Março, 13 de março de 2020. E foi, digamos que foi um arranque muito difícil, desafiador. Para todos, não pela direção-geral, mas por todo aquele contexto para todos nós, não é? Foi bastante difícil. E tornou-se também difícil na perspectiva de tivemos praticamente 1 ano e meio, 2 anos muito limitados em termos de atividades que poderíamos fazer, mas estávamos numa altura muito crítica para o oceano em Portugal. Tínhamos um ministro do mar que é um profundo conhecedor do que é o oceano, um cientista de formação que tinha sido deputado europeu com muita influência na área do mar. E portanto o ser com ele também me desafiou a aceitar o desafio, porque acreditei que podíamos fazer algumas coisas diferentes. E estávamos na altura da viragem de 2020, a altura da viragem de rever estratégias, de pensar o que é que vamos fazer nos próximos 10 anos. Também foi a altura do Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que começou também nessa altura, que tínhamos que alinhar uma série de metas entre Portugal e a Europa.
mas em lockdown. E portanto isto teve os seus desafios, mas conseguimos fazer muita coisa. Por exemplo, tivemos atividades ligadas a proibir a apanha do coral vermelho, que é extremamente raro, e a sua venda. Criámos a nova estratégia nacional para o mar, que vai até 2030, e o plano de ação, que ainda hoje estão em vigor e são utilizados pelas pessoas que me sucederam e que sucederam no Ministério. Esse foi talvez o nosso maior feito, diria eu. E depois fomos nós também que tivemos envolvidos a desenhar o famoso PRR. No nosso caso, o capítulo 10, que era o capítulo do mar, foi feito muito com a DGPM. A DGPM liderou esse processo. E foi necessário pensar muito estrategicamente nessa altura, porque estamos a falar lá está, um plano de década, estamos a falar do PRR, que são muitos milhões de investimento, que na nossa ótica, enquanto governantes, considerámos que tinham que ser aplicados com uma certa visão estratégica, claro, e não mais do mesmo. E portanto foi aí que criámos o Hub Azul e o conceito dos seus polos e de toda esta rede de infraestrutura, porque veio de alguém e de uma equipa que conhece a realidade do que é a economia do mar em Portugal. Nós sabemos que noutras áreas, em várias áreas em Portugal, é difícil haver consensos, não é? Os tais pactos que se fazem. Assim. Nesta área do mar, se calhar, não se nota tanto as diferenças entre. Enfim, haverá sempre visões diferentes conforme os partidos políticos que estão no governo ou na oposição. Mas há algum consenso, e foi esse consenso, ou pelo menos alguma convergência que permitiu fazer coisas? Não é fácil, digo-lhe, porque lá está, o mar, apesar de sermos 97% mar, nunca está na prioridade da agenda política. E de facto, naqueles anos conseguimos trazer o mar para a agenda política. Portugal também teve a presidência da Comissão nessa altura. E o mar foi o tema escolhido. E portanto, nessa altura conseguimos de facto colocar o mar na agenda política. Existe um consenso, eu diria, transversal à governação, seja que partido for, pelo menos os que por lá costumam andar, de que o oceano é algo transversal e é muito importante. Quer dizer, a economia do mar é a terceira maior economia em Portugal. E portanto isso é importante que as pessoas percebam isso. De facto gera muito valor para Portugal. Mas dentro da própria economia do mar já não é tão fácil ter consensualidade, porque lá está, temos um conjunto de atividades, desde o transporte marítimo, os portos, a pesca, depois áreas muito mais tecnológicas e mais recentes, como a robótica marinha, as energias renováveis oceânicas, a biotecnologia azul, são temas muito mais emergentes. E normalmente os consensos entre aquilo que nós chamamos os setores mais tradicionais e os setores mais emergentes nem sempre são lineares, para dizer de uma forma. Mas existe um potencial muito grande por explorar ainda na economia do mar, não? Existe, porque estamos ainda no princípio de começar a. Porque até aqui explorámos de uma maneira, não é? Explorámos de uma forma o oceano, de uma forma muito extrativa. Era a pesca, não é? Sim, e a pesca continua a ser a pesca e a aquacultura continuam a ter um peso muito grande, mas temos o turismo costeiro e náutico é ainda um dos maiores setores da economia do mar em Portugal. Portanto, tivemos um grande desenvolvimento do setor da economia. O transporte marítimo e os portos também são uma área muito grande em Portugal, que atuou muito de uma forma muito extrativa e de uma forma pouco em harmonia com o oceano. E depois temos estas novas áreas emergentes, que já são emergentes há uns anos, não são de agora, e que estão a tentar explorar de outra forma. Mas o mais interessante é que há formas também destes setores mais tradicionais se reinventarem um pouco, se adaptarem àquilo que são os novos objetivos enquanto sociedade, e desenvolverem negócios de uma forma muito mais sustentável, criarem aquilo que eu chamo novas cadeias de valor, novas áreas de negócio. E nesse aspecto temos muito ainda por explorar. E depois temos uma outra parte que acho que é super interessante para as pessoas mais leigas, que é: nós conhecemos menos de 5% do oceano. 5%. E por isso é que a ciência, lá está, básica de conhecimento, de criação de conhecimento, é tão importante nesta área, de conhecer o que lá está, porque só depois da gente saber o que lá anda, como funciona, é que nós podemos pensar em formas de explorar, de utilizar, de valorizar, de proteger também, porque também é importante.
E, portanto, isso traduz bem o tal potencial de que eu referia. Há um potencial enorme ainda, Sim. há muita coisa para fazer. Sim. Quais são as principais dificuldades que a Helena identifica para o desenvolvimento sustentável da economia azul? Sustentável. Um dos principais entraves é o custo ainda, Sim. porque e daí que a política tenha um papel muito relevante, a decisão política e o quadro político, porque ser sustentável hoje em dia ainda não compensa face a não ser sustentável. E infelizmente no mundo que temos agora ainda menos compensa, não é? A Europa tem seguido um caminho que eu considero adequado, que é de aproveitar este hiato na história da humanidade para continuar a liderar a prática da sustentabilidade e a indústria sustentável, e penso que daqui a uns anos colherá os frutos desta aposta. Mas é muito caro ainda praticar sustentabilidade, porque são tecnologias ainda mais caras, que ainda não atingiram a escala necessária para poderem baixar o preço. Portanto, para já ainda é preciso muito o apoio público, não é? O incentivo, mais do que... É uma prioridade para o Conselho Europeu de Inovação, o European Innovation Council, de que faz parte, não é? Colabora com a Missão Oceano. E, portanto, é uma prioridade e é importante que seja uma prioridade, não é? Sim, a Missão Oceano e Águas, porque não é só o oceano, é uma missão que está focada mesmo em desenvolver o oceano e as águas, as atividades ligadas ao oceano e as águas, de forma sustentável, preservando o que é necessário. Também é muito importante na missão. O European Innovation Council, ou o EIC, é um organismo que desenvolve inovação, que apoia a inovação arriscada e que neste momento também tem uma função muito importante, que é apoiar tudo o que são projetos para a resiliência e autonomia estratégicas da Europa. E o oceano, claro que está num ponto alto neste programa, porque não só tem relação com aquilo que nós chamamos a food security, portanto a autonomia alimentar, mas também tem muita relação com a segurança. O oceano, seja por cabos, seja por transporte, estamos a ver o problema agora do Estreito de Hormuz, não é? Seja também por desenvolver tecnologias e processos que nos possam tornar autónomos, não depender de países terceiros, ou pelo menos de continentes terceiros. Sim, pois sabemos do que é que estamos a falar. A Helena Vieira, nessa atividade no European Innovation Council, faz o quê? Faz avaliação de projetos? É? Sim, eu sou júri do programa que se chama EIC Accelerator Program, que é um programa que tem um único foco: apoiar, desimpedir a via para empresas que possam ser unicórnios. Um unicórnio é uma empresa avaliada em mais de 1 bilhão mil milhões de euros. Esse é o único foco do EIC: é apoiar e desimpedir o caminho de obstáculos para tecnologias e empresas que possam ser verdadeiros unicórnios europeus. Claro que depois o próprio EIC também definiu áreas estratégicas de investimento. Por exemplo, a computação quântica é uma das áreas que se está a apostar muito, entende-se porquê, não é? Mas, por exemplo, a sustentabilidade alimentar e a segurança alimentar, seja agro, seja aqua, também está no topo das prioridades. Por exemplo, a produção de tecnologias que possam ajudar aos objetivos de descarbonização, de captura de carbono, de eletrificação, portanto uma série de tecnologias, e muitas delas têm ligação direta ao oceano, não é? Ao mar. E de energia. A produção de energia renovável é uma das áreas também do EIC, e lá está o oceano. O oceano é muito transversal nestas coisas. Há pouco já falámos, quando falámos da BioAlve, dessas empresas, startups, havia a Blue Bio Alliance também. A Blue Bio Alliance é uma associação sem fins lucrativos que nós criámos começou em 2014, que teve como objetivo... Em Portugal havia muita gente a trabalhar em bioeconomia azul, ligada ao oceano. Muita gente a fazer biotecnologia, muita gente a fazer conservação, muita gente a fazer... bioeconomia é algo que
cuja atividade económica depende de um biorrecurso. Sim. É isto que é a bioeconomia. E portanto já havia muita gente a trabalhar no oceano e a fazer bioeconomia, mas não falavam muito, não trabalhavam em conjunto, muitas vezes eram competidores. E a Blue Bio Alliance foi uma iniciativa que surgiu no contexto de uma grande conferência que teve em Portugal há uns anos, que foi o Biomarine, que foi em Cascais nesse ano. Foi a primeira que aconteceu em Portugal. E decidimos, portanto, eu fazia parte desse grupo com o Tiago Pita e Cunha, da Fundação Oceano Azul agora, com o Miguel Marques, que era da PwC também na altura, e mais algumas pessoas. Decidimos convocar voluntariamente todos os stakeholders que trabalham nesta área em Portugal. E para nosso espanto conseguimos na primeira reunião uma presença de mais de 80 e tal organizações. E isto foi muito interessante. E todas as organizações concordaram num ponto que é: nós precisamos de uma rede, de um cluster, de uma rede que dinamize e que nos ajude a organizar todo este setor em Portugal. E foi assim que surgiu a Blue Bio Alliance. Eu sou a sócia fundadora número 1 muito bem. da Blue Bio Alliance. Fui diretora da Blue Bio Alliance durante uns anos. E esse é o objetivo da Blue Bio Alliance, que hoje acho que tem mais de ativa e muito pujante. ativo, sim, tem mais de 200 associados, muitas startups também que surgiram. Sempre nacionais portuguesas ou não? As startups já são internacionais, sim. A maioria não, mesmo assim tem empresas já grandes estrangeiras. Sim. E ao fim e ao cabo é mais uma plataforma daquelas plataformas de investimento de agentes que atuam nestas áreas, não é? A Blue Bio Alliance veio criar um ecossistema de inovação, de investigação, de investimento na área da bioeconomia azul. Helena Vieira, o nosso tempo correu. Nós podíamos ficar aqui a conversar agora, se calhar, muito mais, porque este é um tema de facto é importante e é interessante. Que às vezes não há coincidência entre o que é interessante e o que é importante. Neste caso, acho que é as duas, e portanto eu agradeço-lhe por ter estado aqui, Helena. Obrigada, eu. Nesta nossa conversa no ScienceCast, este podcast sobre ciência, uma conversa com ciência, que a partir de agora também na RTP2 e nas plataformas de podcast da RTP e noutras plataformas as mais comuns de podcast. Muito obrigado a si também que esteve connosco, e para a semana voltamos. Obrigado.